Vamos conversar a respeito. E o interessante é a segunda vez que eu venho falar sobre esse tema aqui, nesses últimos tempos, honrar pai e mãe. E que é interessante, porque normalmente, quando eu era garoto, que eu ia para a escola de catecismo, né, eu via lá, amai pai e mãe. Mas diziam amar pai e mãe, amar. Eu digo, eu cresci com isso. Depois, quando eu li no Evangelho, estava lá honrai. Eu digo, tem uma diferença aí. Não está falando nada em amar pai e mãe, é em honrar pai e mãe. O que é que houve? E depois, no trabalho de terapia, eu me lembro de uma passagem na minha vida muito interessante. Uma moça me procurou, ela estava na fase já do desespero absoluto, porque ela estava chegando aos 40 anos, não tinha casado. Não, porque 30 anos é o desespero, 40 é o desespero absoluto, não é? Já é a alucinação completa. E estávamos fazendo o trabalho e ela estava me contando, a mãe dela morava no interior, tinha dinheiro, era ela, a filha, e mais 3 irmãos. Ela era solteira, enquanto que os irmãos já estavam casados. E a mãe tinha uma casa aqui, a mãe tinha condições, tinha uma casa, ela morava nessa casa da mãe aqui, existiam seus trabalhos e tal. E ela me contou, disse, está havendo um problema. Eu disse, o que é? Antigamente, minha mãe vinha para cá e passava uma semana. E agora ela está vindo, primeiro já levou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ela está vindo sempre para fazer tratamento de saúde. E dessa vez ela levou 4 meses. Eu digo, olha, é uma coisa simples, algo que está no imaginário do pessoal, que a filha, e no seu caso você, a filha única, é escolhida para tomar conta dos pais, quando estão velhos. Você está sendo escolhida para isso. E ela me disse assim, mas é assim que tem que ser. Eu digo, não, não é assim que tem que ser, não. Ela pariu quantos? 4. Eu digo, então, são 4 que têm obrigação. Não é você a única, porque você está solteira, porque você mora aqui, porque os outros estão casados, tudo bem, então eles não têm obrigação. Você vai ter obrigação? De forma nenhuma, amiga. Comece a pensar nisso. Por quê? Porque senão você, sem ter esse problema, não casou até agora, imagine. Daí para frente, você tendo que tratar de sua mãe, como é que você vai ter tempo para casar? Você ainda tem esperança, não perca não. Porque uma amiga minha, que ficou 10 anos viúva, dos 65 aos 75, aos 75 casou com um rapaz de 65. Quer dizer, você vê, ela... Eu disse, é quase uma pedofilia, não é? Ou seja, você não perca a esperança. Tenha esperança. E depois também, quando a gente sabe que no mundo espiritual o pessoal pode casar também, então a esperança é absoluta. Não tem mais essa de ficar limitada a esse tempo. Então a esperança terá sempre. Aí ela ficou pensando isso no dia seguinte, na sessão seguinte, ela chegou e disse, liguei para meus irmãos e disse, olha, todos nós somos... E aí, ela disse naturalmente para os irmãos, né? O meu terapeuta me disse... Aí você já viu como o terapeuta começa a ser odiado pela família. Que eu não sou a única filha. Eu digo, mas isso não é o terapeuta que me disse, é o fato. E que todos os 4 têm obrigação. Sim, porque não é para honrar pai e mãe? Não é um filho só que tem que honrar. São todos. Esses cuidados que tem que ter, não é uma pessoa só, são todas as pessoas. E isso foi um aprendizado que não foi nem por estudos de psicologia e etc. Não. Esse foi um aprendizado que eu fiz na vida comum. Eu conheci uma família, tinham 4, exatamente 4, mas sendo 2 mulheres, uma
tinha casado, tinham 2 irmãos homens, 2 mulheres. Os 3 casados. A uma não casou, ficou em casa. Estava para se aposentar, fez uma programação, ia viajar pelo mundo inteiro. Essas programações de aposentado, né? Quando me aposentar, eu vou, não vai nada. Não vai. Porque, principalmente, se for uma pessoa assim da família, ou o pai, ou a mãe, quando se aposenta, acontece um fato interessante. É que a pessoa olha assim, já que você não está fazendo nada, quer dizer, a pessoa ficou vagabundo. Então vá no banco para mim, fica cuidando do meu filho, assim que os filhos exploram os pais. Na velhice, os pais se deixam explorar por isso, né? É preciso ter esse cuidado nessa troca de exploração. Porque nós temos... Eu ia falando uma coisa e me esqueci. Oi? Hein? Ah, a moça, exatamente. Porque a gente, quando fala, tem que dizer logo. Porque senão, como é que fica? Então, 3 casados, uma moça, uma mulher, inclusive, e a outra não. E ela tinha feito esses planejamentos todos. Ia viajar, não sei o quê. Inclusive, já tinha contatado empresas, porque ela ia fazer mesmo. Quando, na véspera, quando ela se aposenta, no dia seguinte, a mãe cai doente e vai para o hospital. Estragou os planos dela, porque ela teve que ficar cuidando da mãe em hospital. Depois a mãe foi para casa porque tinha tido um acidente vascular cerebral, e aí era um trabalho e ela cuidando. E todo mundo só ia lá, aos outros 3, visitar. Só visitar. Quando um dia ela falou comigo, poxa, você veja como eu estava, como é o destino. Eu digo, não, o destino que você fez. Ela disse, como é o destino que você fez? Por que é que os outros 3 filhos também não estão tomando conta? Por que só você? Porque você não tomou conta, você deve tomar conta? Claro que deve, nada contra. Mas por que você não distribuiu com eles? Distribuía sim, ficavam tomando conta, depois dizia assim, ó, a mãe também é sua, tome conta que eu vou, ó, para o mundo. Vou fazer minha viagem. Na volta, eles se revezam, na volta você toma conta de novo, e assim sucessivamente. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Pai e mãe são pessoas que nos dão o corpo. Essa gratidão tem que ser permanente. Eu me lembro que eu atendi, via Skype, uma psicóloga de outro estado. Nós nos conhecemos há muitos anos atrás, e ela um dia me ligou que estava passando por uma série de dificuldades. E no que ela falou, ela me contou que ela era adotada. Ela tinha, em pequeno, a mãe deu para uma família, foi a família que a criou. E ela se desenvolveu ali, digo, ótimo, muito bom. E aí, ela me contou umas coisas que eu digo, está faltando algo nela. E me veio na mente isso aí, o honrar pai e mãe. Eu digo, vem cá, e a sua relação com a sua mãe biológica e o seu pai biológico? Ela disse, não tenho nenhuma, não quero nem saber, porque me deram quando era pequena e etc. Eu deixei passar aquele momento de explosão, deixei que ela extravasasse. Depois eu disse para ela, olha, sua mãe fez 2 coisas boas para você. Primeiro, lhe deu a oportunidade de encarnar, ela é espírita. Lhe deu a oportunidade de encarnar. Você está aqui encarnado. E depois, ela fez uma outra coisa boa para você. Ela deu você uma família que lhe podia criar. Hoje, você é o que você é. Você tem um curso superior, você tem o seu carro, você tem sua vida, por causa desse sacrifício dela. Ela disse assim, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu digo, vamos pensar a respeito. E lhe digo mais, vou lhe dar uma tarefa. Tá? Você vai procurar sua mãe biológica e seu pai biológico
vai fazer as pazes com ele. Você não vai precisar amá-los, porque você ama aquela que foi sua mãe real, que lhe criou. Mas você vai, pelo menos, para entender os motivos dela. Passou uma semana, na outra ela me disse: Djalma, eu fui e você sabe que eu concordei com ela, que o que ela fez foi bom. Eu disse: agora você entende os motivos. Ela disse: mas eu não consigo amá-la. Eu digo: tudo bem, nada contra. Mas pelo menos você já fez uma troca. Você já conheceu os motivos. E você tem a oportunidade agora de ressignificar aquela visão que você tinha. Porque você também é mulher. E você não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, de mulher para mulher, vocês puderam fazer pelo menos uma meia pazes. Que não fizessem pazes inteira, uma paz inteira entre vocês. Então vocês estabeleceram uma maneira de conversar. E aí vem a história do nosso relacionamento com os nossos pais. Em primeiro lugar, eu não concordo com a colocação que é feita. Porque os pais se dedicaram, se sacrificaram. Bom, primeiro de tudo, se você coloca um filho no mundo, é sua obrigação cuidar. Não é escolha. Eu vou cuidar porque vai ser bom. Não, não. Primeiro você quis ter um filho. O marido e a mulher quiseram ter um filho. Beleza, formidável. Pariram o filho, que ia fazer o quê? O menino se virasse? Não. Tinha que dar o leite, tinha que cuidar, tem que educar, tem que investir dinheiro. E um dinheiro que raramente volta, viu? É só custo. Não, tem uma exceção. O meu filho mais novo, que foi professor de história, agora está fazendo psicologia, ele, Larry. E foi posto depois em direito, já ganhou uma questão para mim contra uma dessa operadora de telefonia, que queria me cobrar 8 mil, terminou me pagando 5 mil, eu disse, ele já começou a me devolver. Aí eu já achei interessante. Né? Então, a obrigação, os pais fazem isso porque é obrigação fazer. Então, a obrigação que a pessoa fez, nós agradecemos por cortesia. Se eu entro no elevador, tem um ascensorista, e eu peço, por favor, me leve a tal lugar, e ele me leva, quando eu saio, eu agradeço. Mas é obrigação dele fazer aquilo. Eu agradeço porque eu sou uma pessoa educada. Como eu dou bom dia, boa tarde quando entro. Mas a obrigação dele é me levar. Ele ganha para isso. Então, a obrigação, a gente pode, por gentileza, fazer isso. Agradecer, elogiar, mas não merece elogio ou obrigação. Porque a pessoa está fazendo. Agora, o que ultrapassa a obrigação é outra história. Aí sim. Ultrapassou a obrigação, aí merece todo o elogio e todo o agradecimento. Então, no caso em si, o perder noite, levar para o colégio, para a escola, levar para o hospital, fazer tudo obrigação. Quanto a isso, não se deve nada, por quê? Porque nós já temos um compromisso com a vida. Meus pais fizeram isso comigo e eu fiz isso com meus filhos. Enquanto meus pais levaram vantagem. Porque enquanto fizeram só com um, eu tive que fazer com 2. Então, eu já paguei juro. Enquanto eles tiveram essa limitação. Então, esse é um ponto interessante. É mera obrigação dos pais fazerem pelos filhos. Mas, os filhos têm que ter um agradecimento permanente, o de estar aqui. Isso sim, isso é fundamental. Esse ponto. Eu estou aqui porque meus pais me proporcionaram que eu encarnasse. Eu hoje, inclusive, estou aqui porque eles financiaram o meu desenvolvimento, beleza, meu desenvolvimento intelectual. E minha mãe fez mais ainda.
Minha mãe toda noite sentava comigo e lia livros para mim desde quando eu era pequeno. Então, aí você já vê que tem algo mais. Eu hoje sou espírita, 58 anos de espiritismo, por quê? Porque ela, apesar de me levar, minha mãe era baiana, a religião dela era baiana. Sim, porque ela ia para tudo que tivesse, candomblé, umbanda, sessão espírita e igreja. Outra coisa, minha mãe me colocou sempre na mente um sentimento de cidadania. Minha mãe me levava para a igreja, tá? Eu fiz primeira comunhão, porque ela me incentivou a fazer a primeira comunhão. Missa do Galo, ela sempre me levava para assistir a Missa do Galo, me levava para outras missas, beleza. E quando tinha procissão, me levava também. E na procissão eu entrava em pânico, porque o pessoal ficava cantando no céu, com minha mãe estarei. Aí eu digo, pronto, vou ficar órfão. Era um terror. A vida de criança é terror permanente, que os adultos não percebem. Minha mãe me levava, o povo está lá, aquele negócio cantando, no céu, com minha mãe estarei, e eu por dentro, no terror, pronto, minha mãe vai morrer. Está todo mundo lá para cima e eu estou cá para baixo, o tempo inteiro. Minha mãe também me levava, na época, para os comícios políticos que tinham na Bahia. Até hoje eu tenho aquelas músicas que se cantavam. Minha mãe era do lado contrário, oposição a Juracy Magalhães. Aí eu me lembro, o pessoal chegava e cantava, não vai, Juracy, não vai, a Bahia já não te suporta mais, já choveu no Ceará, está na hora de você voltar para lá. Porque ele era cearense, não é? Foi aquela intervenção, Estado Novo, etc. Então, são lembranças ótimas, sempre ficaram comigo, eu nunca esqueci. Porque minha mãe abriu um leque para mim. Aí ela foi muito mais do que me dar aquela assistência que tinha que dar, do que pagarem os colégios que pagaram para mim. Ela me transferiu conhecimentos, ela me deu uma visão de cidadania. Hoje, quando você entra no meu post, que vê lá eu dando minhas opiniões, foi por isso. Foi a minha mãe que me chamou a atenção. Olha, a política é uma coisa séria. E nós estamos comprometidos com isso, porque é a nossa vida que está em jogo. É o nosso modo de ser. E isso ela me passou. O gosto de ler. Na época, e minha mãe que vinha de uma criação onde você, no primário, aprendia francês, então ela tinha uma cultura muito sólida. Minha mãe escrevia poemas, ela é muito culta nesse ponto, muito inteligente, de muita sensibilidade. Então ela sentava, também me batia pra caramba, viu? Tem um outro lado mal, sombra dela. Me bateu, me deu cada surra, porque dentro de casa eu tinha o maior azar do mundo. Eu não tinha ninguém para jogar culpa, porque o único culpado era eu, não tinha irmão, pô. Quem tem irmão é ótimo, que joga logo a culpa para o outro. Foi fulano, foi fulana, e eu não. Quem foi que fez isso errado? Não tinha escapatória. Tá? Mas também tinha isso. Ela sentava comigo, lia os livros espíritas. Os livros de André Luiz, ela leu para mim, até uma boa parte deles, desde o primeiro Nosso Lar, não só lia. Ela explicava. Ela não era espírita, mas também não perdia a chance de ir numa reunião espírita. Né? Nas casas, o pessoal fazia reunião espírita, e ela me levava, eu lá de calça curta, sentado fora da mesa, porque tinha a mesa, e a véia chegava lá, sentava na mesa, viu? E eu ficava do lado de fora, e aí, mas vendo os espíritos se comunicarem, aquilo tudo passou a ser normal. Ler os livros, comprava revista em quadrinho, para que eu lisse. Na época, pedagogicamente, se dizia que não se deveria fazer isso, minha mãe fazia. Também tinha uma coisa, eu gostava muito de filmes, quando eu ia para o cinema, comecei a ir para o cinema, de cowboy, o que eu lia nas revistas,
E ela comprou tudo. O pessoal diz que se der arma para o filho vira marginal. Eu deveria ser do PCC a essa altura. Ah, é verdade. Porque eu tinha todas as armas que vocês possam imaginar. Eu tinha aquelas de puxar, né, os coldres, e eu ficava diante do espelho. Foi uma outra coisa, eu sozinho, eu tinha que brincar comigo mesmo. Foi eu descobrir minha beleza ali. Foi interessante, porque eu olhava para o espelho e digo, mas que coisa deslumbrante está aí. Então eu descobri a minha beleza, né, a minha simpatia, tudo aquilo me olhando ali no espelho. Então eu tinha rifle, eu tinha com espoleta, sem espoleta. Era uma beleza. Então, esse é um outro ponto. Minha mãe criou dentro de casa uma condição que eu passei para os meus filhos, do contato direto. Era para a escola, quando havia qualquer coisa na escola, eu me lembro até hoje, cheguei um dia em casa e falei da minha professora. Ah, que minha professora tinha feito isso. Ela me pegou e deu uma surra. Eu digo, mas peraí, a professora fez, ela me bate e disse assim, porque se ela fez, ela estava certa, você estava errado. Já vou logo? Eu já fui apanhando. Aí já aprendi também que não adiantava chegar em casa para contar o que a professora tinha feito. Porque ela disse, eu sou professora, não venha com essa conversa para mim, não. Era uma coisa interessante. Também ela me livrou de eu virar assim, um desses que hoje estão aí na moda, né? De que mete a mão do que é dos outros. Porque minha mãe fazia uma coleção de moeda. E aí, aquelas moedas antigas de níquel. E eu estava uma prima morando lá em casa, a gente tirava para comprar bala. Eu dei para roubar. Até o dia que minha mãe descobriu. No dia que a minha mãe descobriu, ela pegou nós dois, bota a mão aí para tomar bolo, 12 bolos. E tem mais, bota a mão e não tira. Porque se tirar, vou dobrar para 24. É uma escova deste tamanho, de madeira, bota a mão. E assim ela não segurava, não. E eu... Pum! Pum! Depois pegou uma Bíblia, botou assim, bota a mão. Vamos fazer uma coisa, você vai aqui, ó. Se algum dia você pegar o que é dos outros, sua mão vai cair de podre. Bom, ela está aqui até hoje, viu? Então, pelo menos até o dia de hoje, elas estão aqui. Foram atitudes de minha mãe que hoje em dia muitos pedagogos podem dizer assim, oh, absurdo, mas ela deveria saber com quem estava lidando. Então, foram atitudes positivas. Aí é algo que vem mais além. É a atitude do amor e do cuidado efetivo que se tem. Porque não é somente parir o filho, tem muito mais do que isso. Muito mais do que levar para o hospital, do que dar à escola, tem mais. É o contato, é o estar com, é a convivência, é o desenvolver possibilidades. E isso sim, aí você pode dizer, é algo mais que foi feito. Não foi simplesmente cuidar, foi ajudar a desenvolver possibilidades. Não foi só aquela educação das surras que me davam, mas dos exemplos que dava também. Desse cuidado. É isso que é fundamental no honrar. E eu vou me lembrando, enquanto nós falamos aqui, sobre Jesus. Nós não sabemos muito como era a vida em família, mas Jesus, por sua parte, tinha uma vantagem que eu não tive. Ele era o primeiro filho, mas tinha uma renca de irmão. Eu não. Só de irmão, o homem tinha 4, fora as mulheres cujos nomes não são citados. Então, era muita gente dentro de casa. E eu, filho único. Ele não, ele tinha aquilo tudo. E o que é que o Evangelho diz da convivência dele em família? Muito pouco. Mas nós podemos adivinhar e verificar algumas coisas. Primeiro ponto, como primeiro filho, ele tinha uma obrigação, não podia sair de casa
Porque o filho primogênito, e se vocês pegarem nos evangelhos a parábola do filho pródigo, vocês vão ver. O filho que sai de casa é o segundo, não o primeiro. Porque o primeiro tinha que seguir o pai e aprender com o pai, porque na morte do pai ele tinha que substituí-lo. Era uma questão de costume e de lei. Então, o primeiro filho primogênito não podia sair de casa por causa dessa necessidade. Agora, o segundo, o terceiro, esses podiam. Por isso, a parábola do filho pródigo serve muito para explicar a gente. Mas uma coisa, que Jesus tinha muitos irmãos, aí tem uma passagem de nós vamos poder vê-lo numa atitude dessa. Foram fazer a Páscoa, porque todo ano eles faziam a Páscoa em Jerusalém. Por que faziam? Porque a Páscoa só poderia ser feita, só poderia ser comida em Jerusalém. Por isso que durante as festividades da Páscoa, vinham pessoas do mundo inteiro para Jerusalém, os judeus que moravam fora, e a cidade pegava, nessa época, mais de 300 mil pessoas. Porque na época de Jesus, Jerusalém tinha umas 50 mil pessoas. Então o pessoal acampava nas ruas, nas casas dos parentes, em albergues, etc. Eles eram cerca de 300 mil pessoas. E eles só podiam comer o cordeiro pascal comprando no templo, porque o templo vendia os animais para o sacrifício. O cordeiro tinha que ser especial, porque não podia ter uma marca, um defeito, etc. Tinha que ser sacrificado no altar, porque, na verdade, o templo de Jerusalém o sacerdote era um magarefes, era um matadouro, era sangue por todo lado, devia ter mosca que nem ladrão acaba, devia ser um problema. Inclusive, tinha no altar um encanamento que jogava o sangue para o Vale do Cedron, que depois isso era vendido para adubar a terra. Hoje, você veja que eu estou indo fundo na história. Então, iam para adubar a terra. Então, vocês vejam, eles foram para lá, fizeram a Páscoa. E não iam só uma família, iam várias. Ao saírem, aconteceu o episódio do Esqueceram de Mim 0. Vocês já viram o filme, né? Esqueceram de Mim. Então, Esqueceram de Mim 0. Você só consegue esquecer um filho se você tiver vários. Esquecer um filho, se você esquecer um filho único, o problema é sério. Eu recomendo terapia e psiquiatra junto, porque tem um problema nessa história. Agora, tem vários filhos, esquecer um, fácil. Então, depois de viajarem 2 dias andando, descobriram que Jesus não veio junto. Como é essa história? Quer dizer também que era uma criança que não chamava assim essa atenção toda. Porque se fosse o mais danado, todo mundo procurava logo. Fulano está armando alguma coisa, ele devia ser tão quieto, que nem chamava atenção. Quando descobriram, volta correndo, aí já são 3 dias. Quando volta correndo, encontram ele no templo, conversando com os doutores da lei. O pessoal ele tinha 12 anos do evangelho, eu digo, eu duvido que ele tivesse 12 anos, porque a maioridade era com 13 anos. E um sacerdote não ia discutir com uma criança que fosse inimputável, porque para discutir sobre a lei, você só poderia discutir sobre a lei com alguém que pudesse ser condenado legalmente se cometesse algum problema, alguma blasfêmia, etc. Então, é somente dessa forma. Uma criança, quem que discutir com uma criança? A criança era inimputável, mas ele não. Ele já era imputável, porque ele tinha 13 anos, a idade em que a criança podia até casar, se tornava adulto. A idade mínima lá era essa, 13 anos, e fim de papo. Bom, quando eles encontram Jesus, há um fato interessante que você vê que é um problema arquetípico, que a mãe
nunca deixa o marido falar. A mulher nunca deixa o marido falar. Quando chegaram, e aí no caso, Maria devia falar pelos cotovelos. É verdade, porque José é um caso único na história. Leiam os evangelhos, todos 4, e procurem uma fala de José. Não tem. José entra mudo e sai calado. A única oportunidade dele era falar para dar um esculacho no filho. Quando eles chegaram, que encontraram, Maria tomou logo à frente. E disse logo: meu filho, por que nos deixaste preocupados, a mim e a teu pai? E o pai está lá, coitado. Não podia falar. E aí Jesus responde para ela: não sabias que eu tinha que estar na casa de meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Não sabia, não. Porque cuidando das coisas do meu pai, ele devia dizer: que pai? Ele? Nessa altura ela não está sabendo mesmo. Mas aí tem uma passagem interessante. Ele retruca, e essa retrucada é de alguém que já de maior idade, tá? Como quem diz: espera aí, eu tenho que fazer o que é a minha parte, eu já sou maior. Porém, ele os seguiu porque lhes era obediente. Vejam, é como que diz: tudo bem, eu sou maior de idade, mas eu ainda não me mantenho. E ele era obediente. Quando ele sai, na verdade, ele já tinha completado 30 anos para fazer o trabalho dele, porque eram os requisitos da época. Então, esse é o ponto fundamental, onde ele demonstra obediência. E quando é que ele demonstra que está quebrando os laços com a família, porque tem que assumir a vida dele, o que todo filho tem de fazer, embora contra a vontade dos pais e principalmente das mães, que não queria que o filho saísse nunca de debaixo da saia dela, ficasse ali o tempo inteiro. Levasse até a nora para dentro de casa, para ela ter 2 para ficar atormentando. Não é? Dizendo como deve ser e como não deve ser. Então, ele sai. No meu livro, Quando o Amor Veio à Terra, tem um capítulo que é até aqui da própria fundação, eu dei para a fundação esse livro. Tem um capítulo que é sobre isso, a despedida de Jesus, de Maria. É um dos capítulos que eu gosto muito, inclusive. Mas o mais importante aí é que ele começa o trabalho dele, e às vezes ele passava da hora de comer, atendendo pessoas, e a família soube disso. E sabendo disso, pensaram o seguinte: ele enlouqueceu, porque é mesmo, você está dentro de casa, você tem um filho, o filho sai e começa a pregar pela rua, fazendo uma coisa, está doido. Então, Maria, essa altura o pai já tinha morrido, porque Jesus deve ter assumido o lugar dele, era o filho primogênito, até que a família se cria e se desenvolve e não precisa mais dele. Então, vejam, e quando vão lá para tirá-lo, porque pensavam que ele tinha enlouquecido. E dizem para ele: olha, estamos aí fora, tua mãe e teus irmãos te procurando. Qual a colocação dele? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Ou seja, eu tenho ligação familiar com eles? Tenho, tudo bem, mas essa ligação acabou, porque agora eu estou vivendo a minha vida. Se eu estou vivendo a minha vida, eu tenho que ir em frente. Eu posso ter ligações afetivas, mas eu tenho que cuidar de mim agora, porque para isso eu vi. Se eu ficar dentro de casa o tempo inteiro, eu não vou cumprir a minha vida. E o grande aprendizado para os dois, para o filho e para os pais, que existe um momento em que o filho tem de ir avante, tem que ir para a frente, não pode ficar dentro de casa. Para os pais, normalmente, quando os filhos fazem isso, é aquele fenômeno do ninho vazio. Se cuida dos filhos, um dia eles vão embora.
E aí, muitos pais entram em depressão. Mães entram em depressão. A síndrome do ninho vazio. Eu conheci uma que ficava de quarto em quarto chorando. Todo dia, era um chororô, todo dia. Por quê? Porque ela não aprendeu a ciência natural do se desligar. Filhos não são nossos no sentido de nos pertencerem. Os filhos pertencem à vida. Por isso, Erasmo Carlos fez aquela música, Filho Único, né? Que todo dia das mães eu coloco, o pessoal não gosta, mãe, não sou mais menino, você não pode parir meu destino, você já fez a sua parte, me pondo no mundo, que agora é meu dono, mãe, e nos seus planos não está você. Isso é difícil de se ouvir, mas é necessário ouvir. É aquele ponto em que o filho tem que ser solto no mundo, porque ele tem uma tarefa a cumprir. Inclusive, é aí que ele vai honrar tanto o pai quanto a mãe. Porque é a partir desse ponto, quando ele se liberta, que ele vai mostrar ao mundo a educação que recebeu. Ele vai mostrar ao mundo o valor que os pais deram a ele e foram na vida dele. Os exemplos que lhe deram. Honrar, se lembrem, que a palavra não é amar pai e mãe, é honrar. É mostrar ao mundo o valor que nossos pais tiveram em nossa vida, como eles nos tornaram cidadãos, como eles fizeram de nós aqueles que podem fazer a diferença no lugar onde vivam. E essa deve ser a ambição de todos os pais. Aqueles que ainda não são pais, comecem a pensar nesse sentido, principalmente as mulheres. Porque a mulher, ela passa por um problema muito sério. É a famosa gravidez e parto. A concepção. Por que é um problema? Primeiro, porque o filho, quando se desenvolve, é uma extensão do corpo dela. O feto no ventre materno não existe independente da mãe. Tudo, o ar que ele respira, porque ele não respira, ele vai receber pelo sangue, o alimento, é tudo da mãe, ele é a extensão do corpo da mãe. No momento do parir, que é uma coisa fantástica, mas no instante que corta o cordão umbilical, acabou. Já é um ser diferente, porém, a mãe estava inconscientemente, psicologicamente, acostumada com aquela convivência que era uma convivência nas entranhas dela. Não era uma convivência como a nossa numa relação de alteridade. É uma relação de unidade. No momento que sai, tem um problema psicológico que se chama depressão pós-parto. Depressão pós-parto, psicologicamente, vem dessa perda. Uma parte de mim se perdeu. Saiu. E o que é que vai acontecer daí para frente? A mãe estende um útero psíquico. E gostaria que o filho ficasse nisso a vida inteira. Não. Tem um momento em que o filho tem que ir. É o grande sacrifício. Porque senão ela pode ouvir: quem é minha mãe? E ele estará coberto de razões para fazer isso. Eu não posso continuar sendo uma criança. Eu não posso ficar infantilizado. Eu não posso regredir. E grande parte das neuroses que nós tratamos são regressões. São aquelas pessoas, e meu Deus, eu tenho visto tanto isso, que não conseguem sair dentro de casa porque os pais, e principalmente as mães, não liberaram. E mantêm eles seguros. Eu já peguei pessoas de 35, 40 anos que ficam parecendo ioiô, sai de casa e volta, sai de casa e volta, sai de casa e volta. Ou não consegue sair, não consegue nem casar.
moças que não conseguem casar porque não encontram ninguém que semelhante ao pai. E mulheres que não, homens que não conseguem casar porque não encontram ninguém semelhante à mãe. Nós temos que acabar com isso, porque o honrar pai e mãe significa eu ir para a vida e mostrar ao mundo a educação que eu recebi, como meus pais foram importantes, como eles me prepararam para ser cidadão, como eles me tornaram a pessoa que eu sou. E aí é que vem a gratidão. Eu sou eternamente grato à minha mãe, porque hoje eu estou aqui conversando para vocês, mostrando a pouca cultura que eu tenho, a minha capacidade de ter uma relação positiva com as pessoas, porque eles me ensinaram isso. Eles me passaram isso. Então, eu tenho de honrá-los assim, mostrando os excelentes pais que eles foram para mim, meu pai e a minha mãe. Então, cada um de nós tem que ter isso na mente. Mas se os nossos pais, às vezes, não são aqueles pais ideais, nós temos que ter por eles, pelo menos, uma gratidão. A gratidão deles nos terem posto no mundo. E temos que ressignificar o problema e entender que tanto o nosso pai e a nossa mãe sempre são pessoas como nós somos. Falíveis como nós somos. Eles fizeram por nós o que eles podiam fazer. Nem mais, nem menos. A minha mãe pôde fazer isso. Meu pai pôde fazer o que ele fez. As mães de outros podem fazer diferentemente por várias situações. Então, nós temos que passar a entender, assim como aquela que eu falei no início, a minha amiga, psicóloga, como ela voltou e entendeu a mãe, porque a mãe dele não conseguiu fazer com o pai, porque o pai já tinha morrido. Mas, pelo menos, ela fez um trabalho, entendeu a mãe, pôde continuar grata. Claro que tem pela mãe adotiva um amor que não pôde transferir para a mãe biológica, mas, pelo menos, ela pode entendê-la e, entendendo, pode honrá-la como alguém que fez um sacrifício que foi melhor para ela. Porque a grande pergunta que eu fiz a ela foi, antes dela ir, se sua mãe não tivesse dado você, você seria o que hoje? Sua probabilidade era 90% contra ser o que você é. Embora alguns consigam superar, mas a probabilidade era grande. Portanto, você tem que ter essa gratidão por duas coisas. Ela ter lhe dado o corpo, a possibilidade de encarnar, e ela ter tido a capacidade de renúncia para dar você a quem podia lhe dar o melhor. Um beijo no coração de vocês e muita paz.